Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar a mesa Dois Países, Uma Língua. Lembrando que vocês podem usar a hashtag Tarrafa 2016 para se comunicar e repercutir o evento em redes sociais, tá bom? Vou chamar ao palco aqui o jornalista Rodrigo Savazone para mediar a mesa. Aplausos para o Rodrigo. Bom, tá funcionando isso aqui? Tá? Vocês estão ouvindo? Eu estou me sentindo a Madonna. Obrigado, Zé, por me fazer me sentir a Madonna. Sem mais delongas, boa noite a todas e todos. A todos os amigos queridos que se encontram rotineiramente na Realejo às sextas-feiras para tomar a cerveja do Eugênio e ouvir o choro de bolso. Hoje a gente tem uma sessão um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais divertida e, digamos, um pouquinho mais complexa também. Para compor a mesa que nós vamos ter agora, na sequência, eu vou convidar o Julian Fuchs. Julian é um escritor nascido em São Paulo, em 1981, escritor, crítico literário. Ele é filho de pais argentinos. Em 2012, ele foi eleito pela revista Granta um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Já escreveu 4 romances, História de Literatura e Cegueira, que foi finalista do Jabuti e do Portugal Telecom, Procura do Romance, também finalista desses 2 prêmios e do São Paulo de Literatura. E no ano passado, ele lançou um livro que é um dos focos da nossa conversa de hoje à noite, que é A Resistência. Então, queria pedir aplausos ao Julian Fuchs. E para sentar-se ao meu lado esquerdo, não poderia ser diferente, o escritor Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, o Pepetela, um dos maiores escritores da língua portuguesa, nascido em Angola em 1941, é autor de inúmeros romances, entre eles Mayombe, A Geração da Utopia e Predadores. Teve uma história política ligada ao movimento pela libertação de Angola, o MEMPLA, e após a independência do seu país foi por 6 anos vice-ministro da Educação. Seu mais recente trabalho é um romance lançado esse ano, que se chama Se o Passado Não Tivesse Asas. Peço então aplausos ao Pepetela. Obrigado. Pepetela, inclusive, que até dezembro é morador de Santos, para os que não sabem, permanecerá por um tempo por aqui, não é isso? É isso. O Lian estava-me a perguntar, agora mesmo, as pessoas sabem que está morando em Santos. Eu disse, não, mas eu acho que o Rodrigo vai dizer. Exatamente. Agora já não está mais incógnito. Já não estou mais incógnito. Eu que gosto da clandestinidade. A gente já conversava ali sobre os ensinamentos que talvez esse momento atual nos peça, que o Pepetela também pode nos trazer, né? Bom, eu vou então começar com uma pergunta bem direta, assim. Uma das questões que trouxe, eu acho que levou o Zé a pensar na união de vocês dois nessa mesa, é o fato de que vocês são 2 autores, 2 romancistas, sobretudo, que tratam de questões sociais nas suas obras. A gente tem vivido um plano global, né, com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, o contexto brasileiro complexo que a gente vive nesse momento. Eu queria então, e aí vocês podem escolher quem começa, eu posso também definir, mas se vocês quiserem escolher, não tem problema nenhum. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre se o fato de nós vivermos tempos como esses que nós vivemos torna mais urgente e necessário escrever. Faz mais urgente e necessário escrever. Bom, como está olhando para mim, eu começo. Eu acho que esses tempos são complicados como foram outros, né? Têm sido sempre, né? Na história da humanidade, no fundo. Mas é óbvio que
é necessário escrever, sim. A humanidade sentiu isso e por isso apareceram escritores e se escreve. É claro que em situações de crise, e hoje o mundo vive crises permanentes, são várias crises porque têm aspectos diferentes, mas crises permanentes, é normal que as pessoas queiram, digamos, escrever, queiram transmitir, queiram participar nessa problemática toda, escrevendo. Embora me pareça que cada vez mais a escrita, ou pelo menos a literatura, é descartável no mundo de hoje, cada vez mais. É claro, ela transmuta-se, não é? Sempre é literatura, mas é literatura que é apresentada de outra maneira, né? Até pode ser em blogs ou na televisão, etc. Né? Já não é forçosamente nos livros. Né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas vão sentindo, sim, necessidade de participar, de atuar, digamos, nesta luta de ideias que existe constantemente. Né? Mas isso, creio que não é só neste momento. Neste momento, sim, é um momento de crise aguda, digamos. Mas a humanidade gosta de problemas e cria problemas constantemente. Bom, acho que minha resposta seria um pouco na mesma linha. Acho que eu concordo com o Pepe Tela nessa visão. Acho que, basicamente, as relações entre literatura e militância são relações muito antigas, né? Desde sempre houve uma indagação. Escrever sempre foi algo necessário, talvez sempre tenha sido urgente para muita gente. Só que, em determinadas circunstâncias, escrever era escrever por algo, em nome de algo, em defesa de algo. Em outras circunstâncias, deixou de ser, e essa visão foi, inclusive, atacada. Escrever tinha que ser algo a ser feito intransitivamente, escrever e só. Eu, como estudo isso no doutorado, e as relações entre o romance e também essa interferência possível na realidade, vejo essa questão como ela passa por constantes oscilações, a ponto de agora a gente perceber que não vai haver uma resolução, não vai haver uma definição. Então, escrever para intervir, sim ou não, cada circunstância vai pedir uma resposta diferente. Curiosamente, na minha própria vida, eu senti que eu mesmo oscilei assim. Né? Num dado momento, eu acreditava em escrever por escrever. Escrevi O Procura do Romance, é um livro que, é claro que algumas questões sociais, políticas e particularmente algumas questões de memória ligada à ditadura argentina já se insinuam ali, mas é muito mais a questão do escrever, a questão do narrar, da impossibilidade de narrar, a morte iminente do romance, o que fazer no romance, se o romance como forma se torna algo mais problemático e difícil nesses tempos. E hoje me vejo, de fato, movido por estas questões contemporâneas, tanto em nível internacional quanto em nível nacional, me vejo muito mais movido a intervir, a escrever algo que diga sobre este momento que a gente vive. Para mim, justamente, Procura do Romance, que eu mencionei agora, foi um livro que me levou 4 anos para escrever e que o rigor da linguagem estava colocado o tempo todo. É um livro curto, não é um livro longo, e ainda assim me dava um trabalho porque a questão era a composição, né? E quando eu terminei aquele livro, que me deu um trabalho enorme, eu terminei um pouco exaurido. Não conseguia escrever. Por um tempo, acho que por mais de um ano, eu não escrevia. Não porque escrever para mim não fosse urgente e necessário. Escrever era urgente e necessário, mas eu não via o que dizer, não tinha o que dizer. E a política, para mim, veio em resposta a isso. Em algum momento eu quis escrever um conto que respondesse a uma questão que eu tinha vivido no meu cotidiano, eu tinha vivido politicamente aquilo. Era uma situação social colocada com premência dentro da minha vida cotidiana. Então, a resposta do que escrever veio pela política. E a política retomou, para mim, essa pertinência do narrar. Estou, talvez, me alongando, mas para dizer justamente, acho que é o momento exato em que a literatura convoca a dizer algo sobre a barbárie em que a gente está imerso neste exato instante. Porque essa relação da sua obra diria, até
visceral, né, na relação profunda dessa função dupla do escritor e do militante, né, Pepetela, assim, elas se cruzam. Mesmo que eu não queira, né? Mas, sem dúvida, que, claro, as primeiras experiências literárias que eu tive, era muito novo, não, andavam por outras preocupações, por exemplo, tentativa de um romance policial quando tinha 13, 14 anos, passado em Hollywood, uma atriz de cinema que é assassinada e tal. Isso foi escrito? Você chegou a escrevê-lo? Não, quer dizer, escrevi, mas faltou a última página, por isso até hoje não sei quem é o assassino. Literalmente verdade. Podiam ser 3 os assassinos, até hoje não sei. Bom, é uma garantia também mas, que ninguém publique ele a sua revelia também, né? Isso não tem fim. Não, mas depois desapareceu, né? Perdi muita coisa. Né? Nessa vida perdi muitas coisas que escrevi. Mas aí sim, ainda não havia, digamos, era daquilo que eu lia, do que via, o cinema, etc. Mas a partir de uma certa altura em que comecei a ter uma consciência política maior sobre as realidades do país, comecei a ter a necessidade de escrever, sabendo perfeitamente que não ia publicar e não havia possibilidade nenhuma de publicar. Mas comecei a escrever coisas mais políticas, cada vez mais políticas. Ao mesmo tempo escrevi um ou outro conto só no social e que foram publicados quando eu era jovem. Né? Agora, aquilo que eu guardei que era mais político, era mais digamos, mais contra a ditadura em que nós vivíamos. Né? Nós vivíamos sob a ditadura de Salazar, ainda por cima um país colonizado, né? Isso, o que era mais importante, talvez mais profundo, eram tentativas de romance ou de novelas, etc. Isso eu fui guardando e depois perdi. Né? Mas há, por exemplo, eu conheço histórias de uma série de amigos meus que escreviam, contistas, sobretudo poetas, e que quando houve a independência do país, nós criámos, a primeira organização que foi criada depois da independência foi a União de Escritores Angolanos, um mês depois da independência. Portanto, e para essa União de Escritores Angolanos, não se sabia muito bem quem era escritor e quem não era, então o critério era quem tivesse qualquer coisa publicada, nem que fosse 2 frases no jornal, já era escritor, já podia pertencer. E então, muitos desses que pertenceram à criação da União de Escritores Angolanos, mais tarde não publicavam, não produziam nada, não publicavam, e eu, quando perguntei a vários deles, eu perguntava, mas não estás a escrever? Não, eu escrevia quando estava pressionado, não é? Com a boca fechada, não podia abrir a boca, não podia exprimir o que sentia. Eu agora posso exprimir, já não preciso escrever. Agora que temos a independência, agora que sou livre, já não preciso escrever. Bom, era portanto, uma necessidade íntima, né? E eram normalmente poemas de revolta, né? Poemas eminentemente políticos. Portanto, isso, sim, no meu caso, claro, está ligado. Depois eu tive uma carreira política. Deixei já há muito tempo, mas, quer dizer, a preocupação com a sociedade, com aquilo pelo qual nós lutámos, aquele país que nós lutámos para que ele fosse independente, quer dizer, essa preocupação constante fica sempre, mesmo que se queira escrever sobre a coisa mais inócua possível, né? No fundo, vai aparecendo, vai transparecendo sempre essa preocupação, pelo menos a preocupação com a sociedade, né? Com que tipo de sociedade é que nós queríamos criar, no fundo. No fundo, é essa a questão fundamental. Mas o que me ocorre é que havia também quando a gente fala do sentido de urgência, né, havia uma questão que era a crença de que a literatura era e poderia ser um instrumento de transformação dessa mesma sociedade, né, de construir, abrir, né, isso acho que explode muito, né, nas narrativas que vinham nesse momento, né, na tua obra, isso tinha um peso muito grande, né, de transformar a sociedade também e fundamentalmente pela literatura, né? Sim, e sobretudo
sobretudo chamar a atenção da sociedade para alguns problemas. Não é? Porque eu acho que um escritor não tem que, forçosamente, dar as soluções. O escritor levanta problemas. Não é? Depois há instituições que devem resolver, uma das quais o povo. A primeira de todas, não é? Que é o povo. Mas não é o escritor que vai dar a solução, muitas vezes não tem que dar a solução. Tem que chamar a atenção para o problema que existe. Não é? E isso sim, isso, por exemplo, no nosso caso foi muito importante. Foi muito importante, particularmente a poesia, porque a poesia foi musicada, e então essas músicas, essas canções penetravam em todos os ambientes, e mais facilmente do que um livro. Não é? E aliás havia muita, ou quase impossibilidade de publicar coisas, digamos, nacionais. Né? De facto, era praticamente impossível. Mas foi sobretudo a música, a canção, com poemas dos poetas angolanos, né? Que tiveram um papel muito importante para a mobilização, para a chamada de atenção das pessoas para a necessidade de lutar. Isso era sentido isso. Na Resistência tem uma travessia do personagem, também em busca de uma experiência militante que não é a sua, mas é a dos seus pais, né, que levam eles ao exílio, mas que há também um processo, no meu entender, na leitura do livro, de uma descoberta desse personagem também, de uma aproximação, digamos, com essa questão. Né? Você acha que isso eu senti que você estava, né, terminando a tua última intervenção, chegando nesse ponto. Né? Assim, Eu acho que, bom, o que se colocou para mim, e talvez com isso que eu iria encerrar, se você sentiu algo insinuado ali, é a indagação de que militância ainda é possível hoje. Né? E essa pergunta vem a partir de uma constatação de diferença de gerações, inclusive, da geração do Pepe Tela, que passou por essas questões, viveu muito diretamente a militância, a guerrilha e tal, e a forma como eu, na minha vida, lidei com isso através dos meus pais, e que gera sempre uma curiosidade, sempre um sentimento de uma tentativa de compreensão daquilo que foi, e o pensamento sobre o que seria possível transpor, que tipo de atitude seria possível trazer para o presente. Julgando também que são tempos muito diferentes. Né? As décadas de 60, 70, 80 eram décadas a gente fala de um acirramento político hoje, mas naquela época a coisa talvez fosse muito mais acirrada. Né? A disputa estivesse muito mais colocada, né, na situação da Guerra Fria, e que você tem uma militância que tem um propósito revolucionário, efetivamente. E, ao mesmo tempo, isso não sobrevive da mesma maneira hoje. Para mim, o que eu vivi no contexto da minha casa, né, na relação com os meus pais, é de uma militância que, diferentemente daquela que o Pepe Tela trouxe, tinha já suas ambivalências, suas ambiguidades. Tinha, por exemplo, uma noção de sigilo que estava colocada constantemente. Meus pais evitavam falar desse assunto. Eu sabia que eles tinham sido militantes, mas eu fui descobrir muito mais recentemente, já adulto, como tinha sido essa militância, que tipo de atuação. A princípio, eles tentavam turvar um pouco essa noção, diziam, bom, a gente tinha uma ação social que a gente fazia em algumas comunidades mais pobres de Buenos Aires, era um tipo de intervenção que talvez eles tentassem adaptar a algo que fosse compreensível hoje. Ao mesmo tempo, entre eles havia divergências, eles não tinham a mesma atuação, então toda vez que eles contavam sobre essa militância, eles entravam em disputa por uma narrativa. Né? Então, meu pai teve uma militância mais efetiva, ligada a alguns grupos armados, e então ele guardava armas em casa em algum momento. Minha mãe questiona isso, não, você não guardava armas em casa, a gente nunca teve armas em casa, tudo bem, você não teve, mas eu tive. Então eles estão me contando essa história, e a história ela não vem límpida, transparente, unitária, ela vem, pelo contrário, toda carregada de contradições, ambiguidades, e eu tenho que assimilar aquilo
e me vejo muitas vezes jogado, escanteado, alijado daquela questão. Eu já não importo como interlocutor. Importa um trabalho que eles fazem com a própria memória e com a própria imagem do que eles foram, né? Então, esse livro acabou porque eu tematizo essas questões e trago justamente essas discussões para dentro do livro. O livro foi difícil também para eles assimilarem, porque eles tentavam se enxergar o tempo todo ali. Eu fui esse militante, e meu pai se questionava, não, eu não fui assim, esse não sou eu. Tudo bem, não é você, é um personagem de uma ficção. Mas, ao mesmo tempo, essa ambiguidade também está colocada e é algo que eu quis. A riqueza, a potência dessas relações, da ficção e do real, era o que eu queria explorar. Ao mesmo tempo, me perguntando o tempo todo, disso tudo, afinal, o que se pode depreender? Que atitude sobrevive para os nossos tempos de hoje? Em que medida? Começa pelo sentido de ser ou não vítima daquilo que aconteceu. Eu, uma geração posterior, eu nasci durante o exílio dos meus pais, aqui no Brasil. Eu era um exilado, por ter nascido no exílio dos meus pais. O exílio era uma característica que eu poderia assimilar como própria. A Argentina, o país onde eu teria nascido, seria em alguma medida minha pátria, por assim dizer, se a pátria ainda tem sentido nessas questões. Então eram questões que se colocavam o tempo todo, que para mim são parte de uma construção identitária, né, de quem eu sou. Ao mesmo tempo, a partir disso, que tipo de atitude política é possível ainda hoje? Como eu posso pensar a minha intervenção política no mundo em que a gente vive? Por exemplo, a decisão que é, neste momento, puramente teórica, mas armas ou não armas, né? Que tipo de... A luta armada sendo ainda uma possibilidade ou não? Claramente, no contexto atual, pelo menos no Brasil, a coisa está muito mais numa direção... Eu optei, por exemplo, por uma posição mais pacifista. Eu não vejo não tenho nenhum ímpeto de fazer isso. Pelo contrário, em qualquer circunstância que me colocassem para pegar uma arma, eu gosto de pensar que não pegaria, de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, não significa que eu não respeite a postura e a atitude que eles tiveram no momento em que essa questão se apresentou para eles, porque essas respostas não estão dadas. E aí eu concordo plenamente com o Pepe Tela falou. A literatura não tem nenhuma ambição, e não pode ter a ambição de encontrar resposta de nada. Ela pode ter a ambição de suscitar questões, de levantar indagações. Nas atuais gerações de Angola, de escritores, essa temática também está colocada. Eu vi uma notícia de que acabou de ser, esse ano, fundada a Academia Angolana de Letras, não é isso? Ela foi instituída esse ano, né? Sim, foi esse ano, não, esse mês. Esse mês? Foi dia 15. Dia 15 agora. E há uma cena ampla de como que é o cenário da literatura angolana hoje? Assim, como que... Digamos que a literatura angolana acho que prometeu mais do que conseguiu realmente realizar. Naquela altura de anos 1975, 76, 77, em que começaram a aparecer os livros, né, que estavam guardados, muitos livros guardados que nunca tinham sido publicados, parecia que tinha uma pujança, que ia ter, né, um desenvolvimento que acho que não conseguiu atingir ainda. Isso explica-se. Há várias causas, entre as quais o nível do ensino, a qualidade do ensino, etc. Mas, de qualquer modo, sim, é uma literatura que está presente, que vai sendo feita, não só pela, digamos, geração mais antiga, que será agora a minha geração, que é essa geração que criou a tal Academia Angolana de Letras, que eu faço parte também da direção, apesar de estar fora, de estar aqui, né, faço parte, mas gerações mais novas de escritores, né, que alguns até nascidos já depois da independência, com uma visão totalmente diferente do mundo, com outras preocupações que não as nossas, digamos, muito mais, em alguns casos, muito mais apolíticos,
embora forçosamente tenham que, a um momento dado, tenham que dizer que a vida está muito cara ou qualquer coisa assim do género. Né? Mesmo que seja um poema de amor, no poema de amor acaba por se ver que há problemas. Né? Mas tem havido uma renovação, né? Uma renovação até de género, por exemplo, uma coisa, género não, de género literário, digamos, uma coisa que não existia, claro, que era, praticamente não existia, que era a crónica, hoje é muito comum, escrever para a televisão, novelas, né? Portanto, isso é houve escritores que digamos, que se reconverteram para isso. Onde eu penso que também eu esperava mais e não tem acontecido muito é no teatro. Eu acho que eu sempre pensei, e nos tempos em que nós andávamos lá pelos matos a combater e por vezes a provocar cenas de teatro, não teatro militar, não, mas, sei lá, por exemplo, em escolas, em acampamentos, etc. Era evidente, é evidente que o angolano tem uma capacidade enorme, histriónica enorme. Né? Acho que os brasileiros herdaram um pouco disso. Herdaram. Tem uma enorme capacidade, eu sempre achei, bom, nós aqui, atores, não há problema. O problema são os textos, é preciso criar textos. E, de facto, nunca apareceram muitos textos, há pouca gente a escrever para teatro, há muito teatro, mas é teatro espontâneo, teatro de um grupo e teatro que não está escrito. E isso é muito próprio lá na Angola, e era o que acontecia naqueles tempos recuados e que eu ficava pasmado, que a mesma peça nunca era igual, porque mudava em função do público. Havia sempre uma improvisação em função do público. Né? E eu dizia, bom, isto é genial, aí está, né? Nós nascemos mesmo para o teatro. Bom, mas até agora ainda não se tem revelado muito. É que eu perguntei isso um pouco porque quando o Julián evoca essa questão geracional, eu fico curioso de entender como que, assim, se houve, dentro dessa literatura política, que foi muito marcadamente a literatura que se consagrou, ou que consagrou a literatura angolana, se essas novas gerações, né, de escritores, eles também fazem essa travessia para um contexto onde as questões que se colocavam para vocês, da geração que fez a independência, se elas se modificaram também nas questões literárias desses novos escritores. E se porque o que eu, fazendo uma ponte, né, entre o que o Julián dizia, tem talvez uma repolitização da literatura brasileira em curso, acontecendo, e ao mesmo tempo eu fico curioso de saber como é que isso ocorre em Angola nesse momento. Em Angola eu acho que houve uma certa despolitização da literatura. Digamos, os escritores mais novos não se ocupam tanto de temas políticos. Embora, como eu disse, né, acaba por sempre digamos, a realidade social acaba por transparecer sempre, é forçoso, né? Mas há uma busca quase, eu diria, consciente, né, de fuga digamos, ao romance político, com algumas exceções. Obviamente há exceções, né? Mas, de um modo geral, não. As pessoas, nesse aspecto, houve uma espécie de recuo. Talvez falta de segurança do próprio escritor em relação à situação, que é difícil ser lida, né? Pode ser isso, né? Pode ser que, de facto, esta nova geração esteja mais preocupada em procurar Pokémons. Uma questão que você, em algumas entrevistas, fala é sobre não saber inventar, né? De que a tua literatura, na verdade, ela flerta com outros gêneros que, na verdade, não são esses baseados na invenção. E eu queria te perguntar sobre isso, eu queria colocar isso em discussão, porque depois eu quero levar para o PPTela, assim, como que é essa experiência de escrever literatura sem necessariamente inventar?
Pois é, tem sido um desafio. Né? Tem sido um desafio porque eu falei outras vezes e sinto isso realmente na pele de ser um escritor sem imaginação, né? Sem criatividade, sem a capacidade de inventar mundos completos dentro da minha cabeça, do nada, capaz de conquistar a partir disso. Pelo contrário, então, partindo de uma certa precariedade nessa capacidade e vendo onde eu posso chegar. Então, o que está colocado é a urgência e a necessidade de escrever. Mas o que escrever foi para mim sempre um problema, né? Então, desde o início, desde os meus primeiros continhos amadores, já está colocado, não sei o que colocar no papel neste instante. E esse processo que poderia ter sido de ganho de naturalidade, porque me parece que é evidente que a imaginação também é algo que se constrói, é um recurso que você aprende em alguma medida, mas para mim foi, pelo contrário, algo que eu fui perdendo com o tempo. E quando eu terminei de escrever esse Procura do Romance, para mim é um momento chave de virada e percebi que duas coisas se colocavam ali. Uma, eu não tinha, a princípio, o que dizer, não tinha um mundo a inventar. E outra, o mundo me assaltava de diversas maneiras e me obrigava a falar. E aí eu comecei a escrever esses contos um pouco mais políticos, a partir de coisas que me aconteciam. Essa política compreendida num sentido muito amplo. Eu acho importante colocar assim também, né? Em que sentido uma despolitização da literatura atual, se você tem uma politização de diversos outros aspectos da nossa sociedade. Outras questões, elas se tornaram questões políticas. Para mim, quando eu comecei a escrever esse livro, ele não se chamava A Resistência, ele se chamava O Irmão Possível, e era um livro sobre o meu irmão, que foi adotado pelos meus pais em 76 na Argentina. Era um livro sobre adoção, a partir de uma situação que a gente não tinha sabido viver muito bem familiarmente, uma questão delicada que se colocava dentro da nossa família, e era uma forma de me aproximar a ele, de lidar com essa questão, de falar daquilo que a gente tinha sido durante muito tempo incapaz de falar. Aos poucos eu fui percebendo que essa questão estava colocada politicamente entre nós também, que falar de adoção é também fazer um livro político sobre adoção. Essa possibilidade está colocada e ela é quase que inevitável. A partir dessa questão é que eu fui, só que eu não podia falar da adoção dele, que se deu em circunstâncias muito específicas, na Argentina em 76, sem falar da história dos meus pais na Argentina em 76, e sem falar do contexto argentino em 76, porque ser adotado ali naquela situação, e se tratando de uma adoção ilegal também, a gente sabe que está relacionado a 500 crianças, bebês sequestrados pela ditadura militar e separados dos seus pais e entregues a famílias e cujo destino tem sido investigado desde então. 114 já foram encontrados. Essa questão, que é uma questão estritamente real, por assim dizer, real em muitos sentidos, real no sentido da importância histórica que tem, de como cruza a história de dois países diferentes, e também muito real e muito vivido como algo muito forte, muito íntimo entre nós, era a questão que eu queria transformar em ficção. Então, esses hibridismos, essas relações, elas inevitavelmente acabam invadindo o livro, e o livro é fruto disso tudo. E esse exercício que foi chamado de autoficção, né, no sentido de transformar sua própria existência numa obra que se abre para essas intervenções ficcionais, na literatura política, que narra também a história de uma experiência vivida, tem também muito disso, não tem, Pepetela? Assim, de muitos dos personagens, pelo menos, né, lendo A Geração da Utopia, por exemplo, eu ficava tentando imaginar, obviamente também pela maestria de como os personagens estão ali criados, eles são ficcionais, mas me parecia que eles remetiam a pessoas com as quais, de fato, você tinha participado da guerrilha, tinha convivido e que atravessaram esse tempo todo.
tem muito disso mesmo? Teve muito disso na tua obra também? Uma parte importante de autoficção, por assim dizer? Claro, mesmo que seja subconscientemente, não é? Isso acontece. Embora eu tente fugir um bocado digamos, a problemas autobiográficos. Aliás, há alguns livros meus que perguntam muitas vezes em entrevistas, em estudos nas universidades, não é? Isso é autobiográfico, isso é a sua vida? Não, não tem nada a ver, não tem. Não é? Mas podia ter sido, sim. Não é? Quer dizer, são personagens que eu vou criando, quer dizer, que vou criando sem estar a criar, com a preocupação de criar. Eles vão surgindo. Não é? Aliás, o livro só, um texto, melhor dizendo, não é um livro, um texto, só começa a interessar-me e a ser livro quando os personagens começam a tomar um pouco conta da cena e começam a aparecer. E eu digo, olha, engraçado isso aí. Não esperava que ele fosse capaz de fazer isso. Aí eu começo a interessar-me a sério, começo a dizer, bom, está a aparecer uma história. Né? E a história vai se desenrolando e eu vou deixando desenrolar. Né? Claro que vou orientando a coisa, obviamente, sou eu que estou a escrever, mas deixo muito... O que sai, sai. No dia seguinte eu vou retomar. Né? Então, no dia seguinte eu retomo, leio o que escrevi na véspera e modifico aquilo tudo. Modifico tudo, mas claro, algumas coisas ficaram, um fio qualquer ficou ali, né? E que vai depois vai continuar naquilo que eu escrevo nesse dia, etc. E, portanto, quando eu estou a escrever, quando eu estou a criar, não estou minimamente preocupado com nada, porque eu sei que no dia seguinte eu vou mudar. É assim que eu funciono, né? Os personagens não brigam contigo? Os personagens brigam muito, e aliás, sei lá, por exemplo, bom, está aqui esse livro. Para quem não leu, o personagem principal morre no fim. Mas, quer dizer, aí a meio do livro, eu escrevi o fim, a morte do personagem principal. Eu escrevi porque eu percebi, e é verdade, embora eu não soubesse que estava a plagiar nesse momento, é verdade, o personagem estava-me a pedir para morrer. Era claro que eu tinha que morrer, ele estava a pedir para morrer, eu matei-o. Bom, infelizmente isto é um plágio, sem eu saber. Infelizmente, isso Tolstói disse da Ana Karenina. Eu matei a Ana Karenina que ela estava a pedir para morrer. Mas eu soube, muito depois de ter escrito esse livro, eu soube que o Tolstói tinha dito isso. Mas realmente aconteceu, quer dizer, escrevi a parte final a meio do livro. E depois, então, o resto do livro é feito de forma a chegar até lá, até ao fim, esse final. Mas, portanto, aí é uma briga do personagem com o escritor, claramente. Né? Mata-me. Eu digo, não quero, mas mata-me. Não, mas espera aí, ainda não, ainda é cedo. Né? Mas ele acabou por ganhar. Realmente eu matei-o antes. Né? Só depois é que escrevi o resto. Para poder liberar a possibilidade de escrever, teve que matá-lo quando ele pediu. Né? Mas isso há coisas assim... A maneira como eu escrevo é realmente... Cada livro, aliás, é diferente. Mas, por exemplo, o último livro que foi publicado aqui no Brasil, chama-se O Tímido e as Mulheres. Né? Agora escrevi um outro, mas que ainda não saiu aqui. Mas O Tímido e as Mulheres nasceu de uma canção argentina. Um dia acordei e tinha estado a sonhar pelos vistos, porque eu acordei com essa canção, que não ouvia. Qual era a canção? Não ouvia, há 40 anos que não ouvia. É Quando Caliente el Sol, aqui em La Playa. Bom, eu não ouvia desde os anos 60 essa canção. Nunca mais ouvi, esqueci completamente. Eu ouvia muito essa canção num período onde estava vivendo em Argel, né?
e havia um programa de rádio de manhã que se ouvia para acordar, para despertar. Bom, pronto. E tocava muito, essa canção estava na moda. Então, um dia, no dia seguinte, durante o dia, estava sempre, quando o Caliente o Sol, estava sempre com a canção. 2 dias, eu até disse para a minha mulher, conhece essa canção e tal? Está-me aqui a perturbar. Fui à internet, pus Quando o Caliente o Sol e apareceu. Afinal, era um filme, né? Era um filme argentino, e eu não sei se o que precede, se foi a canção que deu origem ao filme, se foi o filme que deu origem à canção. Né? Mas, portanto, é dos anos 50, mas, claro, que a canção, pelos vistos, chegou a Argel com 8 anos de atraso, uma coisa assim. E então eu fiquei com essa coisa da canção e surgiu, e lembrei-me, sim, eu ouvi essa canção, era na rádio, de manhã. Então, personagem é uma personagem feminina que trabalha na rádio e que põe música para as pessoas que estão no carro, complicado o trânsito, tráfico, como é que se diz, de carros, trânsitos. Não, eu não sei, porque esta língua daqui é um bocado diferente. Portanto, o que nós chamamos lá engarrafamento, os carros não andam, né? As pessoas desesperam, ficam 2 horas no carro com calor e tal, e então ouvem esse programa. Né? E então começa assim a história. E foi. E claro que depois entrou toda a parte social, vamos para os bairros populares. E ela etc, morre no final? Como? E ela morre no final? Não, ela não morre no final, não. Nesse caso não morre no final, mas acontece uma coisa má. Mas não morre no final. Mas depois, claro, que aí vem a parte social, é bom, entra-se nos bairros pobres de Luanda, que nós chamamos Musec, etc. Mas são assim que nascem as histórias, no meu caso, né? É um bocado diferente nesse aspecto. Bastante. Totalmente. Mas a língua também não é a mesma, né? A língua... você acabou de dizer, essa que nós falamos aqui e essa outra. Sim, há algumas diferenças. Sobretudo, os sufixos, terminação de palavras, aqui são muito inventivos. Não é? O que você mais gosta? Quando, por exemplo, nós dizemos sofrimento, não é o caso, mas, por exemplo, sofrimento, o sufixo mento, não é? Aqui dir-se-ia sofrição. Por exemplo, acontece muito, não é esta palavra, surgiu-me assim, foi a primeira palavra que me lembrei, acabar em mento. Mas há muito isso. Não é? E então muitas vezes não me apercebem porque eu estou a usar o sufixo errado. Julián, sabe o que eu queria te falar? Uma coisa para... Faz uma ponte com isso que a gente estava falando anteriormente. Numa entrevista recente que eu estava lendo tua, você falava sobre a relação entre história, né, que é isso que a gente estava conversando aqui, quer dizer, a história nasce de um debruçar-se sobre a trajetória, uma experiência familiar que, né, nesse último livro especificamente, que, né, toma como ponto de partida, mas ela se relaciona o tempo todo com a macro-história do período, né, e você falava sobre isso, sobre essa relação entre história, né, a história que se conta e a história, né, que é um tema muito presente nesse trabalho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Acho que o que para mim sempre teve colocado disso que eu falava antes, disso que a gente continua a falar, é a dimensão discursiva da história, né? A história como uma ficção coletiva, né? Como a ideia de algo que se constrói de um tempo presente em direção ao passado, não como algo que está colocado, o tempo passado não está mais lá, então não dá para saber como foi, como era. A gente só consegue se indagar a respeito, a gente só consegue levantar questões, a gente só consegue lidar com memórias, e memórias construídas como ficções, né?
porque tem justamente a dimensão de construção colocada o tempo inteiro, e essa construção se dá pelas palavras. Então, enfim, fiz aqui um emaranhado talvez um pouco confuso, mas a ideia é justamente que a gente não há nenhuma realidade para além das palavras que a gente coloca para essa realidade, sobretudo aquela que está no passado, não a do presente, mas a do passado. O passado, esse passado da história dos meus pais, da história do meu irmão na infância, da história da Argentina e das avós e das mães da Praça de Maio, essas histórias elas só existem hoje numa dimensão discursiva, elas só existem numa reverberação de palavras a respeito dessa história. E esse é o material que eu tenho para produzir a minha própria história. Talvez isso acabe incidindo nessa diferença brutal que há no seu modo de escrever, no seu modo de constituir a sua ficção, e no meu modo de constituir a minha ficção, e no meu modo, inclusive, de construir o texto em si. Porque eu jamais seria capaz de escrever com mão livre, mão solta, e me deixar apoderar por personagens, como eu já ouvi de alguns outros escritores falando, e sempre admiro quando ouço isso, porque demonstra um grau de liberdade diante da sua matéria que eu fatalmente não consigo, nunca alcanço. Pelo contrário, tem um grau tremendo de constrição. E esse grau me faz escrever, essa constrição me faz escrever frase a frase, e eu só saio de uma frase quando me dou plenamente por satisfeito com essa frase. Sonoramente, lexicalmente, na dimensão semântica do sentido também. Isso, para mim, esse é o meu modelo. A frase ela tem que estar... Você nunca reescreve? Digo assim, no sentido, eu sou incapaz de reescrever. No momento que você deu por encerrada uma frase, você caminha para a próxima... eu caminho para a próxima e, particularmente, minha unidade principal é o parágrafo, não é a frase. Mas eu falava de frase, eu posso expandir isso para o parágrafo. Eu não saio de um parágrafo até que eu não veja ele plenamente constituído. E sou muito pouco capaz de retornar a ele, porque o tipo de imersão, de pensamento, nessa construção discursiva a que eu me referia, eu acho que eu sou muito incapaz de reconstituir. Eu volto a ler, e leio, e nunca volto a ter o grau de imersão que eu tinha no momento da escrita. Então é curioso isso, como a escrita como um processo complexo, em que todas as suas particularidades estão implicadas num só ato. Então, o que se escreve, como se concebe essa história, as coisas estão todas interligadas e cada uma das diferenças de concepção acaba incidindo numa diferença metodológica, leva a lugares completamente diferentes um do outro, o que me parece que é a riqueza própria que a literatura pode alcançar, porque a partir desse processo a gente vai construir os discursos mais diversos sobre existências que podem ser, em algum sentido, semelhantes. Né? Você conseguiria destacar um trechinho para a gente? Eu acho que eu vou ler, então, o primeiro capítulo do livro, que acho que coloca um pouco essa questão da escolha delicada das palavras e também da dimensão política que há em outras questões que não são, a princípio, tão políticas assim. Então, começa meu livro deste jeito. Meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase que por muito tempo cuidei de silenciar, reduzo meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo, e esse algo é o que tantos tentam enxergar nele, esse algo são as marcas que insistimos em procurar, contra a vontade, em seus traços, em seus gestos, em seus atos. Meu irmão é adotado, mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca, o estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Não quero aprofundar sua cicatriz, e se não quero, não posso dizer cicatriz. Poderia empregar o verbo no passado e dizer que meu irmão foi adotado, livrando-o assim do presente eterno, da perpetuidade, mas não consigo superar a estranheza que a formulação provoca. Meu irmão não era algo distinto até que foi adotado. Meu irmão se tornou meu irmão no instante em que foi adotado, ou melhor, no instante em que eu nasci, alguns anos mais tarde.
Se digo que meu irmão foi adotado, é como se denunciasse sem desespero que o perdi, que o sequestraram, que eu tinha um irmão até que alguém veio e o levou para longe. A opção que resta é a mais pronunciável. Entre as possíveis é a que causa menos inquietação ou a que melhor a esconde. Meu irmão é filho adotivo. Há uma tecnicidade no termo filho adotivo que contribui para sua aceitação social. Há uma novidade que por um átimo absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas tendem a sentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude, talvez de fato se esqueçam do assunto no próximo gole ou na próxima garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque ouço a frase, também de maneira parcial, meu irmão é filho, e é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Estou entoando que meu irmão é filho e uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? Tem alguns intérpretes, dos muitos que já fizeram leituras da sua obra, que falam que Mayombe, junto com a geração da utopia e junto com Predadores, formaria um tríptico que daria conta desses últimos 40 anos da história angolana, né, contada por um escritor. Você concorda com essa análise de que nos seus livros, nesses livros estão contada a história de Angola, a história recente de Angola? Em parte sim, em parte sim. Claro que a história recente de Angola não é só, digamos, até hoje não está escrita, né? Ainda não está toda escrita. Né? Mas esses livros realmente têm uma ligação, quase que uma espécie de sequência. Não foi por querer, mas de facto saiu. E eu talvez acrescentasse a esses três, o que acabou de sair também é um pouco nessa linha. Depois dele ser publicado é que eu descobri isso. Antes não tinha descoberto. Achava que não era propriamente um livro muito de análise. Se o passado não tivesse asas, esse mais desse ano. Recente, sim. E a gente poderia ouvir um trechinho seu também? Bem, olha, eu abri meio ao acaso, porque eu já não me lembro muito bem desse livro, que já foi escrito há muitos anos, mas talvez aqui o princípio de um capítulo sobre a base guerrilheira. O Mayombe, portanto, Mayombe é a floresta, né? É a floresta que em África corresponde à continuação da Amazónia, quando os continentes ainda estavam ligados. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que nele abriram uma clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do rio Lombo. O montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para o pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas tornaram-se fortalezas. E os homens vestidos de verde tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. A folhagem da abóbada não deixava penetrar o sol e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo que ligava as casas. Ligava não, separava com amarelo, pois a ligação era feita pelo verde. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira. A comida faltava e a mata criou as comunas. Frutos secos, grandes amêndoas, cujo caroço era partido à faca e se comia natural ou assado. As comunas eram alimentícias, tinham óleo e proteínas, davam energia, por isso se chamavam comunas. E o sítio onde os frutos eram armazenados e assados recebeu o nome de
casa do partido. O, entre aspas, comunismo fez engordar os homens, fê-los restabelecer dos 7 dias de marchas forçadas e de emoções. O Mayombe tinha criado o fruto, mas não se dignou mostrá-lo aos homens. Encarregou os gorilas de o fazer, que deixaram os caroços partidos perto da base, misturados com as suas pegadas. E os guerrilheiros perceberam então que o deus Mayombe lhes indicara assim que ali estava o seu tributo à coragem dos que o desafiavam. Zeus vergado a Prometeu. Zeus preocupado com a salvaguarda de Prometeu, arrependido de o ter agrilhoado, enviando agora a águia, não para lhe furar o fígado, mas para o socorrer. Terá sido Zeus que agrilhoou Prometeu, ou o contrário? A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens, a mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens, barulhos imensos no silêncio da noite, derrubou árvores sobre os homens. E os homens avançaram. E os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram, e flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus ajoelhado diante de Prometeu. E Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Só quero dizer uma coisa, é que muito depois da independência, numa altura em que, como agora provavelmente, havia muitas dificuldades de arranjar comida, a minha mulher um dia apareceu em casa com um frasco que tinha encontrado de castanha do Pará. E quando eu provei, eu disse, comuna. Era a tal comuna que nós comíamos no Mayombe. E foi dessa a extensão da Amazônia, né, para toda a África e para o Brasil, né, a conexão que existe. Eu estava separando algumas coisas. A gente vai, a partir logo menos, a gente vai ter espaço. Eu não sei se o pessoal da produção já está passando os papeizinhos para que as pessoas queiram fazer perguntas. Eles vão. A gente, na verdade, as perguntas são feitas por escrito e eu então as faço para os escritores. Obviamente fazendo uma seleção que é desigual, porque vai caber a mim fazer e pré-selecionar. Então, de antemão, eu já peço desculpas se não puder fazer todas as perguntas, mas vou procurar selecionar as que avançarem nas temáticas que a gente vem debatendo aqui. Eu tinha separado, inclusive, um trecho do Geração da Utopia, mas eu não consegui. O meu livro, que estava todo anotado, foi roubado. Eu sei quem roubou, inclusive. Eu vou atrás dessa pessoa, porque essa semana, quando eu fui pegá-lo para preparar, eu vi que ele tinha sido capturado. Mas tinha uma coisa que a gente conversava ali, um pouco antes de entrar, que nesse livro, especificamente escrito já depois, né, do fim da União Soviética, ali tem também uma visão já, apesar de se chamar a Geração da Utopia, uma visão distópica, né, um pouco do que aconteceu com a geração que construiu E a gente falava um pouco sobre o que se passou politicamente, né, com essa geração que conduziu à independência e depois todo o processo
de transformação do país, e como que a gente chega, né, o livro termina com a entrada das igrejas evangélicas em Angola. Eu queria aproveitar esse momento assim, já do encerramento dessa primeira etapa, para falar um pouco sobre esse contexto que a gente conversava ali, que eu acho que é interessante da gente retomar. É um dado, digamos, relativamente recente, é dos anos 90, princípio dos anos 90, essa entrada das igrejas evangélicas, e que tem cada vez mais peso, embora a Igreja Católica ainda tenha conseguido recuperar um pouco a força que tinha no tempo colonial, mas as igrejas evangélicas entraram com bastante força lá, né? E, portanto, era um dado novo na altura que eu escrevi esse livro, mas para mim também era assim uma espécie de é o que vai vir, né? É o que vai acontecer, né? De maneira que eu termino o livro exatamente num show religioso, né? É uma espécie de fogo de artifício, não é? De um profeta em palco com uma coisa como isto, não é? Assim, com o microfone, né? E fazendo o show, dando o show e dizendo para toda a gente que tem que dar dinheiro para que Deus lhe conceda todos os desejos, né? No fundo, às pessoas, né? E o livro termina assim com uma parte da classe política também, né? Entrando no show, né? Enfim, é uma espécie de final de final de Roma arder, o incêndio de Roma, né? Quer dizer, é um pouco isso. Porque a gente, quando você falava do que pode ser político, né, do que pode ser politizado, a gente falava um pouco sobre o fato de que certas temáticas, me chama muito a atenção o livro, já em 92, tratar profeticamente do peso que as igrejas evangélicas passavam a ter na sua relação com as estruturas políticas vigentes, né, e que, de alguma maneira, a literatura contemporânea brasileira, eu não me lembro de um romance ou de um livro que debruce-se sobre isso, né, que vá em direção a essas questões sociológicas mesmo, que são tão prementes. E acho que o teu novo projeto, você está caminhando na direção de, esse que foi também fruto dessa experiência com o Mia Couto, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre o teu novo projeto vai um pouco para dentro de pensar essas novas questões políticas, não é isso, pelo que eu entendi? Sim, tem uma ambição de ir nessa direção. Como eu estou começando o livro ainda, é difícil saber exatamente como ele vai ser, justamente porque tem uma abertura para um imponderável. Rapidamente comentando, me parece que a literatura brasileira tem, pelo contrário, uma longa tradição de literatura social, digamos, de literatura que fala da situação social do próprio país. Essa tem sido basicamente a vocação da literatura brasileira no século XX, né? Desde Machado de Assis antes até então. Já a literatura argentina, que é outra com a qual eu me relaciono bastante, parece ter uma vocação de pensar a sua própria forma, de pensar as questões literárias colocadas dentro do próprio livro, internalizadas e problematizando a própria construção ficcional. Minha ideia é sempre caminhar com essas duas frentes. E agora, talvez fazendo o que, depois de um livro bastante argentino, por alguma razão eu sempre acho que vou lidar com a questão argentina pela última vez e quando me vejo estou escrevendo de novo sobre a Argentina. Acho que resolvi a questão da minha identidade, da minha relação mal resolvida com a Argentina e quando vejo, não, ainda estou me perguntando de novo, afinal, quem eu sou, a que lugar eu pertenço. Mas agora eu quero que seja, de fato, um livro brasileiro. E ser um livro brasileiro significa falar de uma outra coisa. Fugir um pouco, por exemplo, das minhas questões propriamente familiares e ir na direção de um outro.
no Procura do Romance era já nessa narrativa autoficcional um narrador muito parecido comigo e lidando muito propriamente com as suas questões. Era a história de um escritor tentando escrever um livro. Ou seja, uma coisa um pouco narcisista, né? Levado criticamente à noção de narcisismo ali, mas narcisista sim. A resistência foi uma primeira expansão em direção a um outro, esse outro que é sendo o meu irmão, sendo os meus pais, mas ainda muito próximo de mim mesmo, né? O próximo livro que eu estou escrevendo se chamava, a princípio, Os Olhos dos Outros. E a ideia é justamente colocar esse mesmo narrador, esse narrador parecido comigo, mas de uma forma muito mais voltada para os outros, tentando turvar um pouco, fugir um pouco de suas próprias questões e buscar uma expansão em direção ao outro. E quando eu comecei a alinhavar esse projeto, tinham me chamado justamente para participar dessa... A Rolex tem um programa cultural e escolheu o Mia Couto como um mentor, e ia escolher um escritor mais jovem para trabalhar com ele. Tinha que apresentar um projeto às pressas, eu meio que preparei o que seria. Foi no dia na semana de lançamento do meu livro que eu tinha que entregar uma outra noção, outra ideia de livro. Não era ainda um projeto propriamente dito, mas era uma ideia. E eu, a princípio, não tinha muito concretamente. E alinhavei meio às pressas para disputar e acabei ganhando e sou obrigado a escrever. Mas, para o bem, acho. No meio desse processo, me procuraram de uma ocupação em São Paulo, que é a do Hotel Cambridge, que é um caso muito interessante, é um edifício antigo, né, que tinha uma importância... Era um hotel de luxo nos anos 50, 60, foi aos poucos sendo abandonado, virou uma balada que talvez você tenha frequentado. Acho que chegamos a frequentá-la juntos. Provavelmente fomos juntos alguma vez. Era um espaço já estranho, peculiar, e desde 2012 ele foi ocupado por quase 200 famílias de moradores sem teto. E, por alguma razão, ali virou um centro... ganhou força culturalmente. Então, a Eliane Café começou a fazer um documentário meio ficcional ali, com vários refugiados, que acabou se tornando também um centro de recepção de refugiados de vários países. E eles resolveram fazer uma residência artística. E me chamaram para participar dessa residência artística como escritor, de uma forma livre. Assim. E eu me dei conta que isso tinha muito a ver com aquele projeto, Os Olhos dos Outros, que eu estava constituindo. Tinha tanto a ver que eu abandonei o título Os Olhos dos Outros e optei por um outro título que tem muita relação com a resistência, que é a ocupação. Então, a ideia de ocupar e resistir, ela acabou se colocando para mim quase que sem a minha própria intenção. A resistência, como eu disse, não era o título original do meu livro, mas foi por uma sugestão do editor, e quando eu ouvi, eu vi que isso tinha sentido, falava muito sobre o livro, há muitas resistências colocadas aqui. E a ocupação também, quando me chamaram, eu comecei a pensar, falei, putz, esse romance talvez deva se chamar Ocupação. A ocupação não é só essa ocupação do Hotel Cambridge, há também outras ocupações, como há outras resistências, não, a resistência não é só a resistência dos pais da ditadura militar, é a resistência também do narrador a contar essa história, é a resistência do irmão ao convívio familiar, são muitas resistências. A ocupação é a ocupação, aquele edifício, mas é também a ocupação, por exemplo, da mulher grávida deste narrador, o corpo da mulher como um corpo ocupado, é também uma ocupação no sentido de um ofício, de um exercício, de algo que ocupa o tempo deste escritor, que distrai esse escritor de outras questões. Enfim, essas são as ideias gerais. Acho que até precocemente eu estou expondo aqui, talvez não devesse, mas, enfim, é com isso que eu estou trabalhando nesse momento. É a influência do processo aberto de construção. Processo aberto. Vejo que não é supersticioso. Não é? Oi? Não sou supersticioso? Não é supersticioso. Não. Não, vejo que não é, porque está falando naquilo que está a escrever. Eu não, É o problema? não sobre aquilo que eu estou escrevendo, eu não falo. Mas por quê? Ah, dá azar. Agora é tarde.
Bom, eu Eu tenho vou, algumas... eu vou tentar escrever esse espero que não livro. lhe dê. Se Se não daqui a 2 conseguir. anos eu não tiver conseguido, eu aprendi a lição. Não falo mais. Senhor Pepetela, o Rafael lhe pergunta. Gostaria muito que o senhor brevemente explicasse o significado da aparição do cágado e da suspensão do tempo no seu romance Parábola do Cágado Velho. É isso, Rafael? Explicar a aparição do cágado? E, A- da e a aparição, suspensão do né? tempo. A aparição do cágado e a suspensão do tempo. Do tempo. Ah, sim, estou a lembrar. É. Bom, o cágado é uma figura que, creio que aqui no Brasil também é um pouco, mas em África é muito comum. O cágado é o símbolo da prudência e da sabedoria. Por exemplo, no antigo Império Lunda, e ainda hoje, uma parte da população que vive no nordeste de Angola, Chokwe, de língua Chokwe, quando fazem as cadeiras onde se vão sentar os chefes, né, na base da cadeira, de cada uma das pernas, na base está um cágado. Bom, para nós o cágado é aquela tartaruga redonda, acho que vocês aqui chamam jabuti, que é o cágado, o redondo que vive no seco, não na água, né? E então, nesse livro, parece que quando o cágado aparecia, o tempo se suspendia. Ficava suspenso o tempo para aquele personagem, né? Realmente, no Planalto Central de Angola, quando o sol aparece entre as nuvens, ou depois da chuva, quando o sol aparece, dá a ideia que o tempo fica parado, está suspenso, nada mexe, e é como o cágado. Portanto, talvez seja essa a ligação que eu fiz da suspensão do tempo, mas foi útil, porque acaba por resolver o problema do livro, né? Portanto, acabou por ser útil. Várias pessoas perguntam sobre a influência dos escritores brasileiros na sua trajetória, quais escritores brasileiros eventualmente te influenciaram. E aí, então, Sim, realmente houve uma influência muito grande de escritores brasileiros, sem dúvida alguma, sobretudo quando eu comecei a escrever, e é aí que acho que a influência se exerce mais. Obviamente houve de escritores portugueses, porque na escola era o que se estudava, né? Eram escritores portugueses, bom, desde o Camões, Bernardino Ribeiro e outros que já ninguém lê hoje mesmo. Mas quando eu comecei a ganhar certa consciência, coincidiu começar a ler Jorge Amado. Foi o primeiro escritor brasileiro que eu li. O Capitães da Areia, creio que foi o primeiro. Capitães da Areia, depois fui lendo todos. Havia uma coisa, que isso é curioso, na minha cidade natal, que é Benguela, que fica mesmo à frente de Salvador, rigorosamente na mesma latitude de Salvador, havia muita ligação com o Brasil nesse aspecto. Por exemplo, uma pessoa ia ao barbeiro para cortar o cabelo, né? As revistas que havia era Manchete, Cruzeiro. Sempre. Né? E as pessoas discutiam sempre sobre o Amigo da Onça. Eu era muito novo, criança mesmo, né? E quando ia cortar o cabelo, a conversa do Amigo da Onça e tal, e aquele é o Amigo da Onça, e ficou o Amigo da Onça, é uma expressão como aqui. Né? Em minha casa na casa do meu pai, havia vários livros brasileiros, porque nas livrarias de Benguela havia muitos livros brasileiros. Havia uma relação direta Benguela-Brasil. Eu ia dizer Angola-Brasil, mas não,
Benguela, Brasil, porque eu não sei o que se passava no resto. E então comecei a ler, tinha um tio que era jornalista e que só quase no fim da vida dele é que vinha a saber que ele escrevia contos também, que era uma pessoa com ideias políticas avançadas, progressistas, e que me começou a indicar os livros que eu devia ler, né? Entre os quais Proudhon, aos 14 anos de idade, né? É uma loucura. Bom, fiquei até hoje utópico, mas ele indicou-me Jorge Amado. Portanto, eu li Jorge Amado e li vários, porque havia lá vários, e depois encontrava-se nas livrarias facilmente. Li Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, na primeira fase. Eram fundamentalmente estes três. Érico Veríssimo também, li nessa altura. E depois, mais tarde, mas isso já foi quando eu fui estudar para Portugal, portanto já tinha 17 anos, e que vinha descobrir que as pessoas em Portugal... eu fui para estudar não letras, né? Eu fui para estudar engenharia. Não tinha nada a ver com letras. Mas as pessoas que eu conhecia, os portugueses, não conheciam Jorge Amado. Passaram a conhecer Jorge Amado a partir de Gabriela Cravo e Canela. É o primeiro livro de Jorge Amado que é publicado, digamos, e é vendido livremente em Lisboa. É o Gabriela Cravo e Canela. Porque antes os livros eram vendidos numa livraria só, a Barata, livraria barata, escondidas. O livreiro só vendia a pessoas que ele conhecia, que sabiam que não eram da polícia política. Que eles estavam sempre com a polícia política lá. De maneira que nós, em Angola, quer dizer, conhecíamos mais a literatura brasileira do que os portugueses da mesma geração, né? Jovens da mesma geração. Portanto, aí certamente que eu tive essa influência. Aliás, tive influência sim, até porque ainda cheguei a dar ao Jorge Amado uma coisa que eu tinha escrito, das raras coisas que ficaram comigo, guardei, que era uma espécie de conto de prosa rimada. Prosa, mas é rimada, né? E que, uma letra muito pequena que eu tinha na altura, né? Eram 2 paginazinhas, né? E que guardei sempre comigo, e ainda, quando Jorge Amado, a primeira vez que eu fui a Angola, eu entreguei-lhe, disse, olha, isso foi escrito há 40 anos, era para si, quer dizer, e era para o meu mestre, para ensinar para o meu mestre. Portanto, sem dúvida alguma que, talvez, nesse caso, era mesmo do ponto de vista literário, né? Mas eu e os da minha geração, não sou só eu, fomos influenciados pelos brasileiros, por esse tipo de literatura brasileira, não só, digamos, na construção narrativa, enfim, aprendemos umas coisas, mas, sobretudo, era o aspecto social. Porque a paisagem social do Brasil, que eles escrevem do Nordeste, fundamentalmente Nordeste, ou Graciliano em Minas, mas também Nordeste, né? Essa realidade social era extremamente parecida com a realidade que existia nas cidades do litoral de Angola, particularmente em Benguela. Quer dizer, em Benguela, para mim, aquilo era... O Recife, eu imaginava, era Benguela. Bom, depois conheci o Recife mais tarde. O Recife é mais verde, né? Benguela é muito mais seco. Mas, portanto, aí sim, houve uma influência, e é para toda a geração. Toda a geração. Aliás, posso dizer que, por exemplo, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola e poeta, portanto poeta, e que é o patrono da Academia de Letras, né? Escolhemos para patrono. Numa entrevista, ele dizia que tinha sido influenciado por Bandeira e, curiosamente, por Castro Alves. Ele fala de Castro Alves. Claro, é do ponto de vista político, do ponto de vista
da libertação, da luta contra a escravatura, etc., né? Obviamente. Mas, portanto, sim, uma grande influência. Depois, provavelmente, tenho influência, muita influência também da literatura americana, Hemingway, Steinbeck, etc., por aí, cinema americano. Que desde pequeno também que eu via cinema sempre, e sempre realmente acho que o cinema americano sempre me atraiu muito. Porque, e até hoje, e a literatura americana também, porque até hoje, se tem que matar alguém, eles matam na primeira frase. Depois não venham com grandes paisagens e tal, aquelas coisas paradas. Não, mata logo. Bom, e agora começamos. De preferência com bastante som de tiro, né? Não, ultimamente. Antes não era bem Não, assim, certo, né? agora- É cada vez mais. Ah, todo texto é por natureza ideológico. Vocês já se arrependeram de ter escrito algo porque houve alguma mudança, transformação na sua perspectiva de enxergar o mundo? É para os dois escritores. Se você, ao reler alguma coisa escrita, e tem um PS, que eu acho que esse eu escolhi por causa disso, vocês são lindos. Talvez não tenha dado tempo, né? Eu acho que eu vou me arrepender. Provavelmente eu vou me arrepender algum dia de algo. Eu tenho uma certa dificuldade de reler meus livros. Acho que, sem dúvida, não sou o único nisso. Não faz muito tempo que eu escrevi a maior parte das minhas coisas, mas ainda assim, quando eu releio, eu sofro. Até o momento não foram questões ideológicas as que me fizeram sofrer, são questões estéticas mesmo. Essa obsessão de que eu falava com a frase, com a sonoridade, isso vai aos poucos se transformando e eu percebo que eu vou rejeitando aquela forma em que eu escrevia. O meu primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 22 anos, quando eu publiquei, eu leio aquilo e acho terrível. Eu não aguento as frases. As histórias são bonitas. Falo, puxa, legal. Bom. E vejo, inclusive, que eu tinha mais criatividade do que eu considero que tinha e mais criatividade do que eu tenho hoje. Então eu falo, puxa, tá bom, mas por que você escrevia tão mal? E se isso fosse só no primeiro livro, não tinha problema. O problema é que passa um ano e eu vou reler alguma coisa e por um câmbio de sensibilidade sonora, visual, tudo, eu bato o olho nas coisas e passo a rejeitar e falo. E aí também tem as oscilações do humor, né? Você está bem consigo mesmo, você lê e fala, maravilhoso, Caramba, né? porra. Adorei, né? Isso, o livro que você está escrevendo no momento é muito assim, vai de acordo com certo momento, certo humor do momento, sentimento de confiança ou de desconfiança em relação àquilo que você está fazendo. E para mim essa ambivalência está colocada o tempo todo e é importante que esteja, que eu não esteja nem totalmente satisfeito, nem totalmente insatisfeito com aquilo, mas isso não se dá no ponto médio a cada leitura. Isso se dá em oscilações de ler e achar aquilo tudo uma merda, ou de ler e falar, tá bom, vai. E resolver seguir a partir daí. Então, não sei, até o momento a questão ideológica não foi para mim o problema é a questão estética mesmo. E para o senhor? Se a questão ideológica foi um problema, né? Na verdade, a pergunta é se em algum momento, relendo sua obra ou revisitando coisas escritas, você já bateu o olho e falou, putz, por que eu escrevi isso aqui? Sim, não, isso acontece. Talvez por isso também não gosto de reler os meus livros. Normalmente, a última vez que eu leio um livro meu é quando ele é publicado. Quando ele é publicado, sim, eu leio. Mas já leio, já está afastado, já passaram uns meses, e leio como livro, né? E é bom ler como livro. E depois nunca mais leio. Acontece é que, de vez em quando, há leituras. Não é? Em alguns países fazem-se leituras
Por exemplo, eu fiz muitas leituras na Alemanha. Eles gostam muito de leituras. Uma pessoa lê um bocado de um livro, outro bocado de outro livro, e depois eles traduzem, né? Ou o livro já está traduzido, já foi publicado, né? Por exemplo, na língua, em alemão ou em inglês, ou na língua do país, ou alguém traduz, né? Os textos foram escolhidos. E então a discussão depois passa-se à volta disso. E eu creio que há uma grande vantagem, é que nunca se foge muito da literatura, porque, não é, aquilo que se lê é que vai orientar mais ou menos a discussão, as perguntas, etc. Eu acho que é bom, aliás, depois disso, praticamente, quando eu lanço um livro, o lançamento do livro eu faço com leitura. Eu leio uma parte do livro e digo, pronto, o livro apresentou-se a si próprio. Eu só empresto a voz. E aí é a última... Quer dizer, só no caso de leituras é que volto a reler alguma coisa. E de vez em quando eu choco. Que frase! Não é? Que frase! Que palavra! Né? Isso é comum. Por isso é bom não reler. Né? É bom não reler. É bom não reler. Por outro lado, acho que, repensando, fora da literatura, alguns textos mais políticos, de intervenção, esses, de fato, você repensa. Não necessariamente, questionando a posição política, mas a leitura que se fez de um dado momento. Para mim, as manifestações de 2013, por exemplo, eu escrevi bastante. E escrevi, naquele momento, em alguma medida, entusiasmado com o que estava acontecendo, sobretudo antes de uma virada conservadora que se deu ali. Relendo os textos com o olhar de hoje, vendo que talvez tenha sido a partir dali que se deu essa guinada conservadora e que culminou no golpe, tudo isso me faz repensar. Ou seja, é óbvio que a gente está vulnerável, sobretudo, e fica um pouco a lição para que a literatura não seja, a literatura mesmo se querendo política, que ela não queira fazer uma análise sociopolítica do momento do país, porque ela vai necessariamente errar, né? Porque essas coisas são mutáveis. A gente está caminhando agora para o final. Tem duas perguntas que... Tem várias pessoas estão falando sobre a entrada da sua obra no vestibular da FUVEST. Várias perguntas. Eu imagino que uma parte sejam de estudantes também, que provavelmente vão tomar contato com... Agora, tem até para poder, né, participar do vestibular mais concorrido aqui do estado de São Paulo, terão de ler Mayombe. Como que... foram várias perguntas, acho que umas 7, 8 pessoas que perguntaram isso. Assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você recebeu essa... Como é que eu recebi a notícia, né? Eu achei... E que lhe parece também, né? Eu achei... Por um lado, primeiro foi curioso, porque o Mayombe foi publicado pela primeira vez aqui nos anos 80. Nos anos 80, por uma editora de São Paulo, que é especializada ainda hoje em livro didático, né? Que é a... de repente esquecemos o nome. FTD, a maior... Ática. É a maior, penso eu que é a maior editora de livro escolar, né? Foi publicado no momento em que a Ática abriu uma coleção para autores africanos, coleção de autores africanos, e o Mayombe saiu nessa altura. Aqui. Abriu. De maneira que achei curioso que 30 anos depois, né, o livro fosse adotado. E fiquei satisfeito, claro que é bom, embora há coisas nesse livro, ainda agora eu descobri, ali havia uma frase que devia ser alterada, mas já está, né? Não mexo em livro que foi publicado. Agora, eu penso que é importante pelo simbolismo, no fundo é o simbolismo, né? É a primeira vez que entra nisso um livro africano, né, de autor africano. Isso é importante, mostra que o Brasil começa a olhar um pouco mais para o outro lado do mar, né? E as pessoas que vão ler, e serão muitas, que são obrigados, coitados, são obrigados a ler o livro, né? Não leem por prazer, por curiosidade, mas porque são obrigados. Mas eu também li os Lusíadas do Camões, e ter que dividir as orações
dos Lusíadas, que é mais complicado ainda. Até hoje odeio os Lusíadas. Mas, portanto, é uma mudança que aparentemente estava a acontecer nos últimos anos, né? Do Brasil se virar mais para a África e mais interessado na África. E, nesse aspecto, a introdução desse livro, né, nessa seleção é um exemplo. Né? E, nesse aspecto, eu acho que é bom. Fico satisfeito, até porque também ajuda uma parte importante da população brasileira, que muitas vezes é posta assim um pouco de lado, né? E que pode talvez sentir algum orgulho ao ler esse livro, né? A dizer, afinal, os nossos irmãos do outro lado também lutaram. Tem uma pergunta, Julián, se alguém próximo lê seus livros e se essa leitura chega a alterar a sua opinião a respeito, essa opinião tão meticulosa que você desenvolve sobre as suas frases. Sim. Bom, nesse livro, particularmente, a leitura das pessoas próximas acabou se tornando parte do livro em si, né? Em particular dos meus pais, no caso, porque esse livro nasce a partir de certas conversas com eles, desses relatos que eles fizeram ao longo da vida sobre o passado, sobre a militância deles na ditadura argentina. Mas no momento em que eu fui escrever, bom, primeiro que a decisão de escrever surge a partir de um pedido do meu irmão, que me fala para escrever sobre essa questão da adoção. Sobre isso você devia escrever um dia. Isso foi bastante tempo atrás, num processo também de muita conversa, que foi a terapia familiar, para lidar com a questão de uma certa reclusão que ele estava vivendo. A gente foi fazer terapia e, a partir desse processo de terapia, ele assumiu muito mais para si mesmo a questão da adoção, que ele tendia a rejeitar como ideia, como concepção. Ele tentava silenciar para si mesmo essa questão. E ele veio me pedir para escrever sobre isso. E, a princípio, eu não pensei em escrever sobre isso ficou marcado para mim, mas não era essa a questão naquele momento da terapia familiar. Naquele momento era outra, o motivo que me movia, que me fazia estar lá. Mas, passados alguns anos, eu resolvi escrever esse livro. E, para escrever, eu tinha que conversar não só com ele, mas ele, nesse caso, era um pouco mais fechado a essa questão, mas com os meus pais particularmente. Então, a partir daquelas conversas já travadas, eu passei a conversar quase em entrevistas com os meus pais sobre essas questões. E depois de conversar, eu escrevia. E quando escrevia, mandava para eles. E eles liam, e era essa relação ambígua que eu tratei aqui, de se reconhecer e não se reconhecer. Na verdade, num primeiro momento, questionaram muito fortemente por quê, mas por que você está contando as coisas tão próximas de como elas foram, né? Por que não inventar? Por que não ficar na ficção? Para eles era muito mais confortável, enquanto eu estava em outro campo e podia inventar um pouco mais. Quando a coisa se tornou... Quando eu parei de inventar a mim mesmo e comecei a inventar eles de uma forma muito real, a primeira reação foi dizer por quê, né? Por que você está retratando a gente e a nossa existência dessa forma? E eu não sabia responder de partida esse porquê, mas continuava escrevendo, e em alguns momentos a ficção acaba aflorando, ou por ouvir diferente a história, ou por uma questão de construção mesmo. A história vai se tornando inevitavelmente ficcional. E aí, para minha surpresa, a reação deles era: mas por que você narrou diferente aqui? Não foi assim. E aí era essa tensão que estava colocada o tempo todo, e que, para minha surpresa, não era uma coisa que a princípio eles julgassem legal, ótimo, nossa história vai para um livro. Era uma coisa feita com sofrimento, um sofrimento quase incompreensível para mim. Com o tempo eles criaram uma boa relação com o livro. Só que essas diferentes reações à leitura eu não pude senão incorporar, né? Minha ideia foi justamente
a partir disso, que esses discursos fizessem parte do livro e compusessem como mais uma das camadas de reflexão e de resistência, as duas coisas. Então, para encerrar, a última pergunta, é uma pergunta do Luiz Soares, eu acho que é uma boa pergunta para a gente. Ele pede para que você faça um paralelo sobre os momentos que Brasil e Angola estão vivendo, já que você tem passado uma temporada no Brasil. Digamos que os dois países estão com problemas grandes. Eu não vou entrar muito no problema do Brasil, porque não conheço bem, não é? E não me cabe a mim fazer, digamos, uma análise sobre o Brasil. Mas é evidente para quem está aqui, para quem conversa ou para quem vê televisão ou que lê alguma revista, vê que há problemas, e são os problemas que acontecem em Angola e provavelmente em todo o mundo, né? Angola também tem um problema grave, como o Brasil, que é o da corrupção, quer dizer que talvez aqui não haja a esse nível, lá é o pequeno nível também, o baixo nível do pequeno funcionário público que ganha muito mal e que tem que arredondar o salário e então consegue descobrir no seu emprego, não é, uma forma de extorquir dinheiro a alguém que vai lá para resolver um problema, qualquer que ele seja, que tem todo o direito de que o problema seja resolvido. O problema é resolvido, mas é preciso deixar qualquer coisa, né? E quando chega a esse nível, digamos, do Estado, ter funcionários a trabalhar apenas quando recebem qualquer coisa a mais, é muito difícil mudar. É muito difícil combater. Quer dizer, a grande corrupção é capaz de ser mais fácil de combater, porque ela é visível, né? Quer dizer, é clara. E normalmente esses corruptos, os grandes corruptos, ostentam, né? Eles não são capazes de ficar calados, né? Gozar calados a sua riqueza, têm que mostrar que são ricos, né? E muitas vezes percebendo perfeitamente que as outras pessoas vão ver que se eles são ricos é porque roubaram de alguma maneira. Porque todos partiram do zero. Como é que alguns atingem tão rapidamente o cume, né? Mas essa talvez seja mais fácil de combater até do que impregna todos os serviços, todos os setores, porque se torna, é o normal. Na cabeça das pessoas, não, isso é o normal, né? É o polícia, por exemplo, uma pessoa estaciona mal o carro, a polícia deve passar a multa, mas conversa-se. Dá-se uma gasosa, se chama gasosa, dá-se alguma coisa à polícia, fica mais barato do que pagar a multa. Mas, sobretudo, evita muitos aborrecimentos, porque para pagar a multa é preciso depois estar numa fila que nunca mais acaba e perde-se um dia, né? Então o melhor é pagar já qualquer coisa ao polícia, etc. Bom, e isso é complicado. E essas situações acho que são comuns, mas aqui no Brasil talvez que seja a um nível mais elevado do que lá. Não é o nível dos pequenos funcionários aqui, porque já há tantos aparelhos de observação, tantas regras e tantos papéis que é preciso assinar e tantas cópias que é preciso fazer aqui no Brasil, estou falando do Brasil, não é? Que já é mais difícil do funcionário escapar, porque o brasileiro só passa a viver quando tem CPF. Eu, como estrangeiro, aqui não posso viver porque não tenho CPF. Há certas coisas que eu não posso fazer, não tenho CPF. Bom, isso, quer dizer, mostra que essa necessidade de CPF, mas afinal é muito fácil arranjar o CPF de outra pessoa, para pôr um número, para qualquer coisa que em qualquer outro país se faz habitualmente. Uma pessoa vai ao quiosque e compra
o chip para o telemóvel, para o celular. Qualquer parte do mundo. Aqui não é preciso CPF. Mas a pessoa que está atrás diz, não, bota aí o meu nome, o meu número, não tem problema. Quer dizer, também há logo a volta. Mas agora, digamos, outro aspecto. Neste momento, o Brasil talvez não tenha sofrido tanto disso como nós, mas nós sofremos bastante com o problema do petróleo, da baixa do preço, né? E há, portanto, problemas financeiros e económicos muito graves neste momento em Angola. É claro que, no tempo em que o petróleo tinha um preço alto, e, portanto, havia um excedente, Angola tinha um excedente grande de divisas, que ia acumulando, podia ter aproveitado esse momento para realmente dar o salto, né? Avançar mais. E aí uma parte desapareceu e a outra parte foi mal emprego, né? Não se empregou de facto no desenvolvimento do país. Projetos faraónicos que poderão ter utilidade daqui a 40 anos, mas por enquanto não são assim tão úteis e daqui a 40 anos serão ruínas. Bom, tem valor arqueológico. Mas neste momento há situações difíceis e mesmo do ponto de vista político também há problemas, mas para o ano vamos ter eleições, vamos a ver como é que correm as eleições. Está tudo um bocado suspenso por causa dessas eleições para o ano. Normalmente eu tenho medo, né? Porque eleições em África normalmente não são boa coisa, não têm sido. E também, por outro lado, não são só as eleições que fazem a democracia, né? É preciso mais coisas e lá nós temos a ideia que, pronto, como há eleições, já é democracia, acabou. Não é bem verdade, não é assim. É preciso muitas outras coisas, por exemplo, igualdade perante as oportunidades da vida, pelo menos à nascença, né? Para haver democracia. Isso toda a gente esquece, toda a gente. Os ideólogos que hoje escrevem nos jornais e que falam nas televisões, aparecem em todo lado, né? Esquecem isso, né? Democracia é apenas liberdade de expressão, liberdade de encontro, etc. E eleições. Eu acho que não é só isso, né? Tem que haver alguma igualdade à partida. Depois que haja diferença, porque um é mais capaz que o outro. Mas à partida deve haver igualdade para todos. Sem isso não há democracia, não é verdade? Essa é uma forma. Isso deve ser do Proudhon. Quero agradecer muitíssimo a presença do Julian Fuchs, do Pepe Tela, dizer que a Tarrafa continua amanhã, o Zé vai daqui a pouco dar os recados, mas pedir então uma última salva de palmas para esses dois grandes escritores que nos acompanharam.